Vamos começar com uma ideia bem forte, quase uma provocação. Os ladrões da glória de Cristo. O que será que isso quer dizer? A gente vai mergulhar num conceito que, olha, pode desafiar muita coisa que se pensa sobre fé e religião. E aí a primeira pergunta que vem na cabeça é, tá, mas quem são esses ladrões? E a resposta talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina. Quem sabe até dentro de lugares que consideramos sagrados. Para a gente conseguir entender de verdade quem são esses tais ladrões, a nossa jornada tem que começar por outro ponto. Um conceito que é, na verdade, a base de tudo. E esse conceito é a graça. Entender o que ela significa de verdade, essa é a chave para desvendar esse mistério todo. Então, o que é a graça? A definição parece simples, mas ela é extremamente poderosa. É um favor que a gente não merece. É como ganhar algo de um valor que nem dá para calcular, sem ter feito absolutamente nada para conseguir. É um presente, em sua forma mais pura. E essa ideia não vem do nada não. Olha só esse texto. Ele coloca duas coisas em oposição, frente a frente. De um lado, a salvação como um presente, um dom de Deus. Do outro, o nosso esforço, as nossas obras. E a conclusão é bem clara. A salvação não é algo que se conquista. E aqui que está a distinção que vira o jogo todo. A graça não funciona na lógica de uma transação, sabe, onde se paga por um produto ou serviço. Ela funciona na lógica de um presente, simplesmente dado. Mas é agora que a coisa fica mais interessante ainda, porque a gente entra num paradoxo. Pensa bem, como é que algo pode ser totalmente de graça pra gente e, ao mesmo tempo, ter custado um preço altíssimo? E essa pergunta é o ponto central. Só porque foi de graça para quem recebeu, isso não quer dizer que não teve custo nenhum. A grande questão é quem foi que pagou essa conta. E essa imagem aqui deixa tudo muito claro. De um lado da balança está o presente que a gente recebe sem custo. Do outro lado, o preço que foi pago por ele, a própria vida de Cristo. O fato de ser de graça para nós só foi possível por causa do sacrifício total dele. E aqui está a grande virada de chave. A verdadeira forma de glorificar a Cristo não é tentando pagar essa dívida, mas é justamente reconhecendo que ela é impagável. É olhar para o tamanho desse presente e entender o valor gigantesco do sacrifício que o tornou possível. Ok, agora vamos olhar para o outro lado da moeda. Se a graça é o presente, o que seria a tal da religiosidade? Bem, ela é exatamente o oposto. É a tentativa de pegar esse presente e, de alguma forma, colocar uma etiqueta de preço nele. Mas calma aí. Antes de mais nada, a gente precisa quebrar uns mitos. Religiosidade, nesse contexto que estamos falando, não tem a ver com o jeito de se vestir, com o estilo da música ou com a decoração da igreja. Isso tudo é superficial. O problema de verdade é muito mais fundo. A verdadeira religiosidade, segundo o que estamos analisando, é uma mentalidade. É aquela crença, às vezes bem sutil, de que as nossas obras, o nosso comportamento, as nossas atitudes, de alguma forma, podem comprar o favor de Deus. Em outras palavras, é o oposto exato da graça. É como se alguém oferecesse um presente caríssimo e a pessoa que recebe insistisse em pagar por ele, achando que o próprio esforço é o bastante para cobrir o valor. E agora sim, a gente chega no ponto crucial. É aqui que a graça e as obras batem de frente. E é aqui que a gente finalmente descobre quem são os tais ladrões da glória. A resposta, no fim das contas, é surpreendente. Os ladrões da glória de Cristo não são inimigos de fora. São aqueles que, ao tentarem pagar pela salvação com as próprias obras, no fundo estão recusando o presente. E ao fazerem isso, estão dizendo que o sacrifício na cruz não foi necessário. Mas como esse roubo acontece na prática? Dá para pensar num processo de 3 passos. Primeiro, a pessoa confia no seu próprio mérito para agradar a Deus. Isso, inevitavelmente, faz com que ela diminua a importância do sacrifício de Cristo. E o passo final é tomar para si uma glória que, na verdade, pertence só a Ele. Essa citação resume tudo de um jeito muito forte. Achar que o nosso comportamento é suficiente para nos salvar é, no fundo, dizer que Cristo morreu em vão. Pensa bem. Se o nosso esforço bastasse, para que teria sido necessário o sacrifício dele? Colocando de outra forma, é como olhar para Deus e dizer, olha, obrigado pelo presente, mas não precisa, viu? Eu consigo sozinho. É uma declaração de autossuficiência que simplesmente anula a ideia da graça. E assim a gente volta lá para o começo, fechando a ideia. A salvação é pela graça, não por obras, por um motivo bem específico, para que ninguém possa se orgulhar de si mesmo. A glória toda tem que ser de quem deu o presente, e não de quem recebeu. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir.
O que realmente muda na vida de alguém quando se aceita um presente que é impossível de pagar de volta? A resposta para isso, talvez, mude tudo.